Olá, sombrios, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 7 razões pelas quais o inferno não existe. Mas afinal, o que é inferno? Bom, o inferno é um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, e representa a morada dos mortos ou lugar de grande sofrimento e de condenação. A origem do termo vem do latim infernum, que significa as profundezas ou mundo inferior. Primeiramente, vamos deixar claro que esse vídeo não tem como objetivo ofender nenhuma pessoa ou religião. Apenas queremos mostrar alguns estudos da Bíblia que podem provar que o inferno não passa de uma invenção. Então, caros ouvintes, confiram agora as 7 razões pelo qual o inferno não existe. A Bíblia mal menciona algo como inferno. De acordo com Romanos 6, versículo 7, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Se os pecadores de uma pessoa são apagados com sua morte, por qual motivo existiria uma punição adicional do inferno? Em Romanos 6, 23, prossegue afirmando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos perceber que não existe menção dos pecadores sendo condenados à tortura eterna, pois eles simplesmente não recebem a recompensa por uma vida justa. Da mesma maneira, segundo Tessalonicenses 1:9, afirma que eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a punição para aqueles considerados ímpios não é tortura de fogo, mas sim da destruição. João 3,36 afirma algo parecido. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Já Judas 1,7 menciona fogo eterno, mas apenas o contexto de Sodoma e Gomorra, literalmente destruídas pelo fogo eterno da ira de Deus. Algo bem parecido com a visão do inferno da cultura popular parece em breve menções no livro do Apocalipse 2 parábolas de Cristo. Mas se um lugar de tormento eterno for realmente concebido como uma componente integral de cristianismo, você não acha estranho que a Bíblia nunca parece ter prestado atenção a ele? Interminável castigo não faz sentido bíblico. Vocês se perguntaram se um Deus descrito como verdadeiro, justo e correto aprovaria algo como punição eterna? João 4,8 diz: aquele que não ama e não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Será que um Deus de puro amor deixaria seu filho de castigo se ele fizesse algo de errado? Deuterônio 19:21 afirma o seguinte: portanto não considerais com piedade esses casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa tal sensação de igualdade parece diferente com a ideia de uma angústia infinita. O inferno popular parece ainda mais estranho depois de considerar as palavras de Deus em Jeremias 7,31. Eles construíram algo de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocausto, sacrifício que jamais ordenai, nem sequer pensei em requer. Se queimar seres humanos é desagradável para Deus, o que ele diria sobre o inferno? Os primeiros padres não concordavam sobre a existência do inferno.
Nem mesmo os primeiros padres da igreja cristã primitivas concordavam com seus conceitos sobre o inferno. Justino Martim, claramente da Alexandria, Turlino e Cipriano acreditavam que o inferno era um lugar literal de tormento e ardente. Orígenes e Gregório de Nicea discordavam, afirmavam que o inferno era simplesmente separação de Deus. Apesar da ideia de condenação eterna, o fogo pode ser encontrado tão cedo enquanto no livro de apócrifo do século XI, Apocalipse de Pedro, não pode ter se tornado denominante no pensamento cristão até por volta do século V. Essa visão foi inicialmente inspirada pelos filósofos e matemático grego Platão, que não era cristão, e quem o historiador francês grego Minoes acredita que é a maior influência sobre as visões tradicionais do inferno. O mito de Platão apresenta uma vida futura que os pecadores são punidos ou recompensados na proporção de suas más ações de vida. Seja qual for sua opinião sobre a existência do inferno, as punições específicas citadas em Platão definitivamente não têm apoio bíblico, mas assim podem ser detectados em muitas versões populares do inferno, mas notavelmente o inferno de Dante. 4. Alguns aspectos de inferno parecem distintivamente não cristãos. Sim, existem vários aspectos de inferno que parecem ser outras culturas. Por exemplo, a religião egípcia antiga contava com uma caverna possuindo o lago de fogo, onde almas ímpios eram punidas por suas transgressões. Os primeiros mesopotâmios também acreditavam que o submundo era subterrâneo, embora não fosse um lugar de castigo eterno. Uma comparação particularmente interessante pode ser feita à ideia popular de inferno e o zoroastrismo, uma religião antiga originada e que hoje é o Irã. Nos primeiros textos dessa religião, as almas pecadoras são julgadas após a morte, condenadas à punição eterna no submundo do livro de Arda Viraf. Descreve como um poço cheio de alma, fumaça e demônios, almas que são torturadas de acordo com a gravidade de seus pecadores, reencarnados de tortura precedida por Agra Mayunio, o grande espírito do mal. Mas e aí, vocês repararam alguma semelhança entre os infernos? O conceito é estranho comparado ao Antigo Testamento. Mesmo as menções fracas ao inferno no Novo Testamento parecem melhores em comparações com o Antigo Testamento, que claramente não mostra nenhum conceito de lugar de tormento eterno. Ora, por que não foi tirada da vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Porquanto, se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz, desfrutaria a tranquilidade e descanso. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir. Seria como as crianças que nunca viriam à luz do dia. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousam em paz os sepultos pela vida. Eclesiastes 3,19. Sou ainda mais cético sobre as possibilidades de vida após a morte. Porquanto a sorte de ser humano e a de um animal é idêntica, como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais, e assim tudo não passa de ser uma grande ilusão. Até no início da Bíblia, no Gênesis, punição de Adão e Eva, para não ouvir instruções de Deus e comer do fruto, não foi ameaçado de fogo do inferno, mas sim da morte. Porque tu és pó
e ao pó da terra retornarás. Algumas referências ao inferno foram simplesmente erros de traduções. Quando falamos sobre equívocos sobre o inferno, a coincidência, a versão da Bíblia do rei Jaime do século 17 é a mais famosa. Nessa versão, o profeta Jonas foi à barriga do inferno, enquanto Davi insistia que Deus estaria ele mesmo lá, até Jesus aparecer no inferno após sua morte na cruz. E é claro que isso não faz sentido. O livro sagrado afirma que às vezes o inferno envolve separação de Deus. Então, por que Jesus aparecia por lá? E Davi estaria seguro de Deus, estaria lá. Uma boa explicação que essa versão traduziu muitas diferentes palavras gregas e hebraicas sobre o termo inferno. As palavras em questão são Hades, Gena, Tártaro e Seol, como significados como diferentes do seu contexto original. Um exemplo é que o Hades e o Sol, que são palavras equivalentes em grego e hebraico, não podem nem razoavelmente serem traduzidas como lugar de tormento, algo que a palavra inferno geralmente implica. Uma tradução melhor seria sepultura, ou vida após a morte, e esses termos sequer carregam um juízo de valor como inferno. Como uma vez somente os ímpios vão para lá, mas todas as almas vão para o Seol depois da morte. Seria o inferno apenas uma forma de intimidar? Um estudo sugere que a Bíblia sugere que a ideia do inferno é como uma maneira de castigar é falsa ou não tem base na religião. Então, por que temos uma igreja católica? As pessoas acreditam nisso até hoje. Não podemos negar que essa ideia de inferno tem sido usada como uma tática de intimidação para que as pessoas sejam corretas. Um exemplo disso é as pessoas que não tivessem medo do inferno. Será que elas corresponderiam a um terreno no céu? Até celebridades como a Rainha Maria da Inglaterra usaria a doutrina como uma desculpa para perpetrar barbáries. Antes de sentenciar um grupo de protestantes para serem queimados vivos, ela supostamente declarou que o castigo era adequado para seus corpos na terra, sendo que suas almas eternamente queimariam no inferno. Mesmo nos dias de hoje, o tema "acredite nisso ou você vai para o inferno" é comum, cheio de descrições horríveis e contatos de táticas de chantagem, de ideia de arder no fogo do inferno. Pode exercer um apelo poderoso sobre os crentes. E aí, sombrinhos, o que você acha dessas evidências? Só podem estar certos e o inferno não existir? Comentem aqui abaixo o que vocês acham. E desculpa pelo barulho, tá?